Existe um tipo de medo que não faz sentido quando você tenta explicar. Ele não vem de uma ameaça clara, não nasce de um perigo real. E ainda assim, ele aparece, de repente, sem aviso. E quando surge, não parece pequeno, parece real o suficiente para acelerar seu coração e mudar completamente seu estado interno. O mais estranho é que, racionalmente, você sabe que não há motivo. Você olha ao redor e tudo está normal, nenhum risco evidente, nenhuma situação extrema. Mas o corpo não responde à lógica, ele responde à sensação. E a sensação diz: algo está errado. É como se um alarme tivesse sido disparado sem que houvesse um incêndio. O sistema entra em alerta, a mente tenta encontrar explicações. E quanto mais você tenta entender, mais confuso tudo fica. Porque não existe uma causa clara no presente. E é exatamente aí que está o ponto invisível. Esse medo não vem do agora, ele apenas aparece no agora. A origem dele está em outro lugar, em outro tempo, em experiências que não foram completamente processadas. Sua mente não esquece o que foi emocionalmente intenso. Mesmo que você não se lembre conscientemente, seu sistema interno registra. Sensações, contextos, emoções, tudo isso fica armazenado de forma silenciosa, esperando algum tipo de ativação. E essa ativação pode ser sutil. Um tom de voz, um ambiente parecido, uma expressão, um silêncio específico. Pequenos detalhes que passam despercebidos pela consciência, mas que são suficientes para acionar algo antigo dentro de você. É por isso que o medo parece desproporcional, porque ele não pertence totalmente ao momento presente. Ele é uma mistura, uma sobreposição entre o que está acontecendo agora e o que já aconteceu antes. Nesse sentido, o medo funciona como um fantasma emocional. Ele aparece sem forma clara, sem explicação imediata, mas com uma presença intensa. E quanto mais você tenta ignorar ou afastar, mais ele parece crescer. Isso acontece porque o que não é processado não desaparece, ele se transforma, fica mais difuso, mais difícil de identificar, mas continua ativo, continua buscando alguma forma de ser reconhecido. E quando você tenta combater esse medo diretamente, como se ele fosse apenas irracional, você cria mais tensão. Porque para uma parte de você, esse medo faz sentido, ele tem uma origem, ele carrega uma história. Existe uma diferença importante entre eliminar o medo e entender o medo. Quando você tenta eliminar, você entra em conflito. Quando você tenta entender, você começa a abrir espaço. Esse espaço muda tudo, porque pela primeira vez, você não reage automaticamente. Você observa, você sente sem fugir imediatamente. E nesse movimento, algo começa a se reorganizar internamente. Aos poucos você percebe que o medo não era um inimigo, era um sinal, um fragmento de algo que precisava ser visto, sentido e integrado. E quando isso acontece, ele perde intensidade. No fim, o medo que parecia surgir do nada nunca veio do nada. Ele sempre veio de algum lugar dentro de você. E quando você aprende a acolher esse lugar, em vez de rejeitá-lo, o fantasma deixa de te perseguir e começa lentamente a desaparecer.